também que o Senhor Jesus ele nos ensina, que a Bíblia deixa muito claro que ele aprendeu pelas coisas que sofreu, né? E Davi também menciona isso em algum momento, que foi-me bom, né, ter passado por essas aflições. E um tipo de desprezo que acaba acontecendo e que muitas pessoas acabam desprezando, literalmente falando, é o desprezo em relação às repreensões. Aquilo que, por exemplo, acontece para nos corrigir, para nos melhorar, para nos fazer... ser melhor. Estar atenta, às vezes. Porque tudo isso também é a maneira como você olha. Porque também tem essa questão do desprezo do olhar. Não, eu vou olhar do meu jeito, eu não vou olhar do jeito que é para eu olhar. Isso também é uma questão de você desprezar, olhar aquela situação por um lado bom. Por que, por exemplo, às vezes você não tira lições das repreensões, das correções que você recebe? Porque você está desprezando aquilo, né? A pessoa, por exemplo, quando está muito cheia de si, ela despreza uma correção. Ela não consegue aceitar nenhum tipo de correção. Ela não tem a percepção do ouvir, como a Dani falou. A sensibilidade do ouvir é zero. Então ela despreza a repreensão, despreza a correção. E uma das coisas que eu aprendi assim com o Cadu, quando a gente casou, é que... sobre as repreensões, né? Eu sempre fui uma pessoa muito repreendida, até quando eu era criança. Por que será, né? Gente, uma criança tão boazinha. Pois é, né? Enfim, sempre já fui. Gente, olha, no encontro da família aí teve uma pergunta de quem já foi expulsa da sala de aula. Levantar a mãozinha. Mas o que eu aprendi com ele em relação às repreensões? Ele falou uma vez assim pra mim, eu fui repreendida por uma situação que eu tinha esquecido de fazer, uma coisa que eu tinha que resolver e eu não lembrei, esqueci, literalmente falando. E daí ele olhou pra mim e falou assim: Juliana, presta atenção, toda vez que você for repreendida, é como se você estivesse sendo consagrada. Eu não entendia e eu ficava... Unção, então, não, é muita unção. Não, gente, é a banheira do azeite. Assim, escorria pela barba de arão, escorre pelos meus cabelos da gente. Mas assim, e quando você vai olhar a palavra de Deus, isso é um fato. Tem um versículo que fala sobre isso. Fira-me o justo e será isso mercê. E como óleo fresco sobre a sua cabeça. Então, quando o justo é ferido, né? Porque você ser repreendido não é um carinho que você recebe. Ninguém gosta. Isso não adianta falar, é bom, pode me repreender. Eu gosto, vai, manda mais. Dói. Fira-me o justo, será isso mercê, mas terá como um óleo fresco sobre a sua cabeça. Cara, quando eu entendi isso, eu aprendi a não desprezar, por exemplo, aquela situação ali de ser repreendida ou de ser corrigida. Eu aprendi que, poxa, Deus tá querendo mais de mim. Tanto que ele tá derramando óleo na minha cabeça, né? Eu comecei a olhar a repreensão, a correção, a orientação como uma consagração. Então, toda vez que alguém, por exemplo, me chama a atenção, ou eu percebo assim, ou eu vejo uma situação em que alguém é chamado a atenção, sempre me vem esse versículo na cabeça. Ele tá sendo consagrado. E isso faz a diferença, né? Como você olha. Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa, quando ela é repreendida, ela começa a se olhar como vítima. Porque ela pensa assim, vem na cabeça dela, só eu que sou repreendida por isso. Se fosse o fulano que fizesse isso, ninguém ia falar nada. Ninguém tá ia falar nada, né? Aquilo ali que é pra ela. Isso, ou mas quando eu faço certo, ninguém fala nada. Mas você vê, é Deus que tá cuidando dela. Quando ela começa a enxergar isso, poxa, tá doendo, mas é porque vai ser pro meu crescimento, então tudo é diferente, né? Aquele sentimento de vítima é a pior coisa que existe, porque quando você pensa assim, eu sou vítima, só comigo que isso acontece, então você não tira a lição que é necessária, você não medita naquilo e você não evolui, né? E até eu conversava com uma pessoa, né, que ela falava sobre essa questão de repreensão, que quando é repreendida, é chamada a atenção, nem entra no ouvido. Tipo assim, ouve, mas é como se ignorasse aquilo. Pra eu reagir bem.
eu vou ignorar. E isso é um desprezo, porque é nas repreensões que a gente muda, a gente melhora, a gente aprende. Porque só no carinho, a gente fica muito acostumado, né? Falar, eu sou muito boazinha. E também cria aquela questão de superioridade, né? Eu tô muito bem, eu sou demais, eu arraso. Eu arrebento. Eu arrebento. Não, muito pelo contrário, você tá toda arrebentada, porque ninguém quer te repreender. Talvez é isso que acontece, né? Muitos jovens nem são repreendidos. Às vezes as pessoas em geral, não é repreendida, mas não é porque faz tudo certinho, mas é porque Deus e até as outras pessoas falam, com essa eu não posso repreender, porque ela não vai ouvir, não vai mudar, ou ela vai ficar toda dodó, então deixa quieto. E esse, na verdade, é um dos piores desprezos que a gente pode ter. E uma coisa que me fez lembrar é que, por exemplo, de repente tem alguém aí que tá assistindo a gente e tá se identificando com várias coisas que a gente tá falando aqui, que a gente tá falando várias coisas ao mesmo tempo. Mas é tudo no mesmo... Sim, você de repente tá aí há muito tempo desprezando a Deus. E é um cuidado que você tem que ter, que o povo de Israel teve consequências por desprezar a Deus, né? Deus ficou um bom tempo sem falar com o povo. E a gente tá tentando aqui dar alguns exemplos para que Deus venha trabalhar e venha te mostrar e venha acender aquela luzinha assim, olha, é isso, né? E você possa tomar uma atitude em relação a isso e deixar de desprezar aquilo que tá tentando te ajudar, que é Deus.